Vida de gateiro, meu amor. É babado e confusão, é só o pelo. Ai, mas a gente ama, né? E não é que a Rede Globo decidiu entrar na onda dos programas de crimes reais e acabou ressuscitando o velho, antiquíssimo Linha Direta. Vale ressaltar que o Linha Direta, gente, foi um programa que fez muito sucesso na década de 90 e ali no início dos anos 2000 e que foi o pioneiro nesse assunto de crimes reais. Muito antes disso ter virado febre, a Rede Globo já falava sobre o assunto. Mas depois eles acabaram enterrando o programa. Ficou meio macabro, né? Enterrando o programa. Eles acabaram abafando o programa, deixando para lá e fingindo que ele não existiu. Agora, com o sucesso recente dessa temática, porque o que mais temos na internet são podcasts e programas aqui mesmo no YouTube a respeito de crimes reais, a Globo viu que isso dá engajamento, dá audiência e, consequentemente, faturamento. Então, o que eles fizeram? Pegaram Linha Direta de volta e colocaram no ar. Com a intenção, óbvio, de elevar a audiência da emissora, porque eles não estão mortos nem nada. E para o primeiro episódio dessa nova temporada, dessa nova versão, agora comandada pelo Pedro Bial, eles escolheram falar do caso Eloá, uma tragédia que aconteceu há mais ou menos 15 anos e que parou o país. Porém, neste primeiro episódio, não foi só a tragédia envolvendo Eloá que chamou a atenção do público. O que acabou atraindo a atenção das pessoas, os telespectadores também, foi a cutucada que a emissora deu na apresentadora Sônia Abrão, lá da Rede TV, ao relembrar o envolvimento dela neste caso e que na época foi muito polêmico e que gerou à Sônia inúmeras críticas por parte dos seus colegas de imprensa. Meu querido, Sônia Abrão já vem causando há muito e muito tempo. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que foi o caso Eloá, para que vocês possam contextualizar com o caso Sônia Abrão. Em 13 de outubro de 2008, Lindenberg Alves, de 22 anos, inconformado com o fim de seu relacionamento com a jovem Eloá Cristina, invadiu o apartamento da menina onde ela estava estudando com os colegas Nayara Rodrigues, Iago e Victor Campos. Depois de fazer várias ameaças, Lindenberg acabou libertando os meninos no começo da noite, mas manteve as duas meninas como refém. No dia seguinte, ele chegou a libertar a colega de Eloá, a Nayara, só que numa atrapalhada sem precedentes da polícia, a Nayara acabou voltando para o apartamento. Na época, a desculpa era que ela tinha ido ajudar nas negociações. Mas foi isso mesmo, gente. Imagina o seguinte, uma refém que já tinha sido libertada acabou voltando para o cativeiro por causa da atrapalhada da polícia. Aí essas meninas foram mantidas em cativeiro por mais ou menos 5 dias. E durante esses 5 dias, o Brasil acompanhou o caso como se fosse um grande reality show, com cobertura extensiva por parte da televisão. A qualquer momento, em qualquer canal que você ligasse, estava passando alguma coisa a respeito desse sequestro. E as pessoas ficavam vidradas como se fosse assim uma espécie de BBB bem macabro mesmo. No final dos quase 5 dias, a polícia acabou invadindo o local e no meio da confusão, Lindenberg atirou contra as garotas. Eloá levou 2 tiros e, infelizmente, morreu nessa situação. Nayara, que ainda estava lá no cativeiro, foi ferida no rosto e acabou sobrevivendo, ainda bem, né? O Lindenberg foi preso, depois foi julgado e foi condenado a, mais de 90 anos de prisão, o que no Brasil também não quer dizer muita coisa, né, gente? Porque daí a pessoa vai lá, fica 3, 4 anos e já está na rua novamente. E esse foi um breve resumo do que aconteceu.
Mas daí você me pergunta, tá bom, Aro, e o que Dona Sônia Abrão tem a ver com tudo isso? Lembra que eu falei para vocês que todas as televisões estavam fazendo cobertura? Então, a Sônia Abrão não ia ficar para trás, né? Ela resolveu cobrir o caso também, porque ela estava interessada, óbvio, nos pontinhos ali de audiência que aquela situação, que aquele caso poderia render para o seu programa lá na Rede TV, o A Tarde é Sua. Acontece que nesse imbróglio todo da imprensa cobrindo, o Lindenberg acabou dando uma entrevista por telefone a uma repórter da Globo e Dona Soninha Abrão, que pensou assim, ah, não vou ficar para trás, resolveu também fazer uma entrevista com o sequestrador via telefone. Só que Dona Sônia Abrão resolveu ir além. Ela fez a entrevista ao vivo. Ela colocou o Lindenberg no ar, né, falando ao vivo sobre aquela situação. O lance é o seguinte, gente. A polícia, atrapalhadíssima, meio que esqueceu, né? Parece de cortar a luz do apartamento e tal. E o Lindenberg, ele estava acompanhando toda a repercussão que aquilo tinha na mídia. Então ele meio que estava virando uma celebridade. E claro, dá-se a entender que ele estava gostando daquela situação de ter se tornado uma celebridade. Por vias tortas, mas uma celebridade da mídia na época. Ele falou com Dona Sônia por telefone e ao vivo e acompanhando toda a reportagem enquanto falava com ela ao vivo. Segundo especialistas, esse fato acabou atrapalhando nas negociações, porque o Lindenberg já estava meio que disposto a libertar as prisioneiras ali e tal, né, as meninas, e se entregar para a polícia. Mas quando ele entrou no ar com Dona Sonitia, lá na Rede TV, ele se sentiu assim, uma estrela da televisão. E aí o que ele pensou? Para que eu vou libertar essas meninas agora se eu posso continuar aparecendo um pouquinho mais, né? Porque ele sabia que o final ia ser bem bafônico para ele, né? Bem babadeiro, bem trágico. Então ele pensou, eu vou para cadeia mesmo? Vou para cadeia. Então o que eu faço? Vou me destacar enquanto posso. E aí ele acabou esticando em mais dias o sequestro com a intenção de acabar chamando mais a atenção da mídia. Para vocês terem uma ideia, a coisa foi tão absurda, assim, o circo midiático que se instaurou em torno desse caso foi tão surreal que até teve uma outra apresentadora aí, né, da Rede Record, uma apresentadora loira que trabalha num programa de manhã e tal, que também participou dessa transformação desse monstro em celebridade. Essa loira em questão chegou até a pedir um tchauzinho, né? Para que o sequestrador chegasse na janela e desse um tchauzinho. É mole, gente. Pois é, era nesse nível que era a nossa televisão ali no início dos anos 2000. Quer dizer, não mudou muito, né? Com esses programas sensacionalistas que nós temos por aí, que visam apenas audiência e dinheiro. Fato é que a PM de São Paulo, a Polícia de São Paulo, acredita que a interferência de Dona Sônia Abrão no processo acabou atrapalhando e muito os planos da corporação e fez com que a coisa se desandasse e que eles tivessem que ser obrigados a invadir o local e a coisa terminasse do jeito que terminou. O programa da Globo, Linha Direta, falou do assunto, embora o Linha Direta tenha feito meia-culpa, né, porque mostrou que a Globo também participou desse circo, embora em proporções menores. Eles lembraram a entrevista lá feita pela Zelda Mello, se não me engano era o nome da repórter, mas eles mostraram que uma certa apresentadora, eles não tocaram no nome de Sônia Abrão, que uma certa apresentadora, ao interferir ao vivo na situação, teria inflado o ego do seu Lindenberg e contribuído para que a coisa terminasse em tragédia. Como eu disse, eles não falaram o nome de Sônia Abrão, mas todo mundo entendeu que a cutucada, que o shade tinha sido para a apresentadora da Rede TV. Nas redes sociais, o público acabou se dividindo. De um lado, aqueles que, relembrando a história, foram lá cobrar de Sônia Abrão uma postura e falar que ela tem essa história como mancha no seu currículo, e por outro também tem aquele público que gosta de dizer que a Globo é um lixo, pipipi, popopó, que apareceu ali nas redes sociais da apresentadora para defendê-la e dizer que ela não fez nada demais e que ela estava certíssima em fazer aquela reportagem. Meu bem, mas e aí? O que vocês acham de tudo isso?
Vocês acham que vale qualquer coisa em nome da audiência e do faturamento? Vocês acham que Dona Sônia Abrão teve culpa ao entrevistar ao vivo um sequestrador e transformá-lo numa espécie de celebridade da mídia? Me conte tudo que eu quero saber. Conte as opiniões de vocês, porque elas são extremamente importantes. Tá bom? Se você chegou até aqui, que tal você dar um joinha e compartilhar com seus amigos? Ou, se você chegou e não gostou, que tal dar um dislike e compartilhar com seus inimigos, tá? Se você gosta de celebridade, se você gosta de história da televisão, se você gosta de cultura pop de um modo geral, considere se inscrever aqui nesse canal, tá? Foi um prazer bater um papo com vocês e eu volto a qualquer momento. Lembrando que amanhã é sábado e é dia de Sababado News, quando nós vamos comentar as últimas fofocas da televisão. Eu and Gabriel, ok? A gente se encontra com vocês amanhã ao vivo, no comecinho ou na metade da tarde. A gente nunca sabe, porque vai depender da agenda do moço Gabriel, tá certo? Então é isso, gente. Tchau, até a próxima. Fui.